Antes da gente entrar na pauta de Israel versus Hezbollah, tem um vídeo que a gente conseguiu separar agora, do Lula, questionando por que tem de toda hora falar de Venezuela. Quer dizer, tal afilhado, tal padrinho. A gente viu o Guilherme Boulos saindo pela tangente em relação a esse assunto, até o momento em que na TV Globo, sendo questionado a respeito, ele acabou tendo que chama de regime ditatorial. Né? Vamos ver o que o Lula falou sobre o caso. Pode soltar. O senhor não falou da Venezuela na ONU, presidente? Por que eu tenho que falar da Venezuela em todo lugar? O senhor fez Eu não falo nem da Janja em todo lugar. Por que eu vou falar da Venezuela? Eu falo o que me interessa falar. O discurso que eu queria fazer era aquele. E foi muito bom o discurso. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha gostado do discurso. Não, veja, vamos ter em conta o seguinte, quer dizer, no momento certo a gente vai discutindo. Eu tenho muito interesse que a Venezuela volte à normalidade democrática, porque é um país que eu tenho boa relação, é um país que tem 1.600 quilômetros de fronteira com o Brasil, é um país que eu quero que esteja em paz. Então eu tenho interesse, agora é preciso criar as condições para a gente conversar. Nós estamos agora com uma relação diplomática muito forte, o Mauro tem conversado com o chanceler da Venezuela, com o chanceler da Colômbia, ou seja, é preciso encontrar um jeito da gente retomar uma convivência democrática. Inclusive, é importante que vocês não esqueçam, é que desde 2003, eu tinha 15 dias na presidência, eu criei o grupo de amigos para ajudar a Venezuela a fazer um referendo. Foi uma proposta minha na cidade de Quito, no Equador. Então eu tenho preocupação com a Venezuela há muito tempo, não é de agora. Porque quanto mais em paz estiver a Venezuela, mais em paz estará a América do Sul, porque nós queremos consagrar a América do Sul como uma zona de paz. A gente não quer guerra, a gente não quer conflito. Agora, é importante que a gente tenha, comedimento no nosso comportamento, porque se eu acho que a pessoa errou e eu achar que eu tenho que radicalizar para consertar esse erro, eu vou criar um caminho sem volta. E eu em política sempre costumo deixar uma porta aberta. Então é o seguinte, eu amanhã conversarei com vocês sobre tudo o que aconteceu comigo aqui no México. Tchau. Obrigado. É muita cara de pau, hein? Por que tenho que falar da Venezuela em todo lugar? Simplesmente, Lula, porque o senhor jamais condenou a ditadura da qual o povo foge, inclusive para o Brasil, a ditadura amiga sua e do seu partido, ditadura com a qual vocês compartilharam, empreiteiros, marqueteiros, ao longo de anos. Quem tiver qualquer dúvida, procure o meu vídeo aqui, porque Lula apoia Maduro, no canal de YouTube de O Antagonista. E Duda, ele chega ao cúmulo de dizer, eu falo daquilo que me interessa. Quer dizer, é claro que não interessa para o Lula falar da situação na Venezuela, porque ele passa pano para o regime do amigo. Agora, ele demoniza países democráticos como Israel e Ucrânia, que são impelidos a entrar numa guerra por grupos ou estados terroristas. O Lula tem que ser questionado todo dia, toda hora sobre a Venezuela, porque o governo dele retomou relações diplomáticas com a Venezuela, ele apoiou o Maduro, ele estava dentro das negociações com a oposição, mandou o Celso Amorim para lá. Então, assim, agora achar que não é problema dele, é problema dele sim. Porque está havendo uma onda de repressão com prisão de pessoas inocentes que apenas ousam se manifestar criticamente em relação ao regime que fraudou a eleição e persegue seus adversários. Muito bem, Duda Teixeira, antes de entrar em Israel, peraí, vamos falar mais um pouquinho, porque a gente destacou aqui as nossas manchetes de análise, vamos chamar assim, para caber na TV. Agora, é muita cara de pau do Lula. Ele não condena e ele reclama que seja questionado. E o pior é que há profissionais da comunicação que, diante de uma reclamação do Lula, eles ficam constrangidos, eles ficam intimidados. Quem viu aqui a Sabatina no ar, viu que a gente tocou nos pontos sensíveis dos candidatos. Tocou na condenação do Pablo Marçal, tocou no recebimento de valor pelo prefeito Ricardo Nunes de empresa envolvida com a máfia das creches, que ele diz que não tem nada a ver com o esquema, também não lembra como foi exatamente o que aconteceu, ficou incomodado. A Tabata Amaral, seja em relação a omissão sobre críticas à corrupção petista, seja em relação à omissão durante a votação de um projeto de lei para endurecer as penas de furto, e outros casos, falei do Marçal, falei do Nunes, o Guilherme Boulos não quis vir, justamente porque sabia que seria
confrontado sobre Venezuela, sobre outras questões, pelas quais ele prefere sair pela tangente. E a gente aqui aponta quando o candidato está saindo pela tangente. Então, a gente não se deixa intimidar. Como o Duda disse, o Lula tem de ser questionado, porque ele ajudou esse regime. Ajudou a ditadura a ser montada, ajudou a ditadura a se manter, ajudou a ditadura, inclusive, a se sustentar com dinheiro dos brasileiros via BNDES. Então ele é responsável também por aquilo que está acontecendo no país de bárbaro, de perseguição a adversários, a famílias inteiras, Duda. E um pouquinho antes da eleição, ele manda o Celso Amorim lá para a Venezuela e ele monta, a hora que a fraude está exposta pela oposição com as atas, ele forma um grupo, né, com a Colômbia e com o México para fazer ali uma intermediação com a ditadura. Então, assim, ele se colocou num papel nessa crise e agora não quer ser questionado por isso.